Bom dia a todos vocês. Vamos lá, né? Mais uma manhã. É o seguinte, ontem nós estávamos falando, né, de uma atividade de educação religiosa sobre o bom samaritano. Inclusive essa expressão, né, ela dura até os dias de hoje, né? Alguém dizer que uma outra pessoa... Bom dia, José. E aí, tudo bem? Alguém dizer que a outra pessoa é um bom samaritano. E aí é o seguinte, essa expressão, né, bom samaritano, ela remonta, né, os dias de Jesus na Terra, né, que, como o texto da tarefa mostra, como o vídeo que eu passei para vocês ontem deixa muito bem claro, né, Jesus foi questionado a respeito de quem é o nosso próximo, né? Porque a questão lá era o seguinte: quem deveríamos amar, né? Ou seja, quem seriam as pessoas que deveriam ter o nosso respeito, a nossa consideração, às vezes, né? Até mesmo o nosso sacrifício pessoal. Observa que, não sei se vocês já ouviram falar, que algumas pessoas, tanto homens quanto mulheres, deixam o cabelo crescer, né? E aí, depois que o cabelo está bem longo, corta o cabelo, doa para o Hospital do Amor, lá em Barretos. Vocês já ouviram esse tipo de história? Sim ou não? Não. Não. Isso é muito comum, isso acontece muito, né? Eu tenho uma irmã que já fez isso, tenho conhecidos aqui em Govelândia que já fez isso também, tá? E aí é o seguinte, quando você, por exemplo, mas vocês já viram que anualmente as pessoas aqui em Govelândia, elas se unem para fazer coletas, doar para o Hospital do Amor, lá em Barretos. Alguém que já ouviu falar desse tipo de doação? Também não. Mas isso é comum. Provavelmente os pais de vocês já doaram, tá? Esse Hospital do Amor, ele também é conhecido como Hospital do Câncer de Barretos. E o dono do hospital, porque ele é um hospital particular, tá? Mas é um hospital particular que ninguém paga nada para fazer o tratamento lá. O dono decidiu mudar o nome. Ao invés de chamar de Hospital do Câncer, chama hoje em dia de Hospital do Amor. E eu tenho certeza que muitos parentes de vocês já fizeram doações. E aí é o seguinte, essas doações vão para quem? Para pessoas conhecidas? Ou elas vão para pessoas que ninguém conhece? Elas vão para pessoas desconhecidas, né? Isso aí é o quê? É um gesto, tá, de amor. E é um gesto de amor a quem conhece, a quem está perto. Porque, assim, amar um filho, gente, é muito fácil, né? Vocês sabem que quem tem um cachorrinho em casa sabe que a gente se apega, né, a um cachorrinho, um gato, né, aos filhos, aos pais. Amar pessoas próximas é fácil, né? Você ter um sentimento
com pessoas que estão ali à sua volta, é muito fácil, né? Mas a questão é que o mandamento bíblico, como nós já comentamos, né? Era amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Mas a pergunta é, quem é esse próximo que eu tenho que amar? E Jesus conta uma história, né? Conta uma história. E na história, pessoal, vocês observaram claramente que o samaritano, ele era uma pessoa que era mal vista, ele era inimigo do povo judeu. A história é sobre 3 judeus e um samaritano. Certo? A história sobre 3 judeus e um samaritano. Um dos judeus, que é um comerciante, ele cai nas mãos dos salteadores, né? Ou seja, dos ladrões. E isso, os judeus que eram seus conterrâneos, ou seja, viviam na mesma terra, seriam as pessoas que deveriam ajudá-lo, porém, nada fizeram. Nada fizeram. E aí passa o samaritano. O samaritano abre mão da sua viagem, ele abre mão do dinheiro, ele abre mão do tempo, para ajudar alguém dado como morto. Certo? E aí, pessoal, alguém que deveria considerar aquele homem caído como um inimigo, age diferente com ele. Certo? Alguém que deveria ter passado e falar, não, esse é um judeu, deixa morrer. Age diferente com ele. Ou seja, para e ajuda. E aí Jesus, ele pergunta àqueles homens, né? E em relação àquele que foi assaltado e agredido, quem foi o próximo? O próximo dele foi o vizinho, foi aquele que estava perto dele, o próximo dele foi alguém que deveria tratá-lo como inimigo. E aí, eles ficam todos assim, sem saber o que fazer. Porque quando eu contei a história, essa questão do Hospital do Câncer, gente, é que quando as pessoas decidem aqui na nossa cidade, isso acontece sempre, ajudar o Hospital do Amor, elas estão ajudando pessoas desconhecidas, mas estão ajudando. Certo? Então, estão ajudando por quê? Porque tem esse sentimento de bom samaritano, de ajudar, não importando quem está recebendo essa ajuda. Tá? E às vezes, pessoal, quem ajuda nem tem muito para oferecer, mas cada um fazendo sua contribuição, no final das contas, fica um resultado bem grande. Certo? Então, essa é a história do bom samaritano. Né? A história de que o amor, né, o bom sentimento no coração, nos leva a fazer coisas por pessoas que a gente nem conhece. Certo? Então, vamos lá. Vocês já tinham visto o desenho, né? Conhecem bem a história agora. Eu tive um problema na hora de postar aquele vídeo. Eu consegui postar ele tarde da noite só. Tentei o dia inteiro, não consegui. Tarde da noite eu consegui.
E aí eu vou postá-lo hoje, depois da aula, junto com esse vídeo aqui. Miguel levantou a mãozinha. Fala, Miguel. O cara lá, ele fala que estava em trabalho de Deus, só que não estava. Se ele tivesse trabalho de Deus, ele teria parado e ajudado. Exatamente. Não, e assim, eu não quis nem entrar nesse detalhe, né? O Miguel falou tudo. Falou tudo. Os dois que eram conterrâneos do que estava caído, pessoal, eles eram pessoas que faziam o trabalho de Deus. Ou que falavam, como diz Miguel está certo, falavam que faziam o trabalho de Deus, mas não faziam. Porque se eles realmente fizessem o trabalho de Deus, se eles fizessem a vontade de Deus, eles teriam parado. Eles teriam parado para ajudar. Mas aí arrumaram desculpas variadas, né? Porque, olha, gente, não vamos criticar os outros agora, não. Vamos pensar em nós. A gente não fazer um favor para a mãe da gente, a gente não fazer um favor para o irmão da gente, a gente arruma desculpa de tudo quanto é tamanho. Mas a moral da história aqui, ela está falando justamente o contrário. Às vezes a gente se sacrifica, amor, claro, pelas pessoas que estão à nossa volta. Também pelas que a gente nunca nem viu. Certo? Então, o Miguel está corretíssimo, né? Mas vamos lá, pessoal. É o seguinte, o exercício aqui, o exercício 1, diz assim, Já ó. fiz, tia Dana. Mas Tá escrito lá. calma, não. Calma aí, José. Calma. Como eu já te disse, calma. Ó, desvende o enigma colocando a letra no seu espaço correspondente e aprenda uma lição. Não é só desvendar o enigma, é desvendar e aprender uma lição. José, ele é afoito, né? Fique calma, José. Aí, pessoal, observa bem. Nós temos aqui uma série de símbolos, tá? Coraçãozinho, né? Onde tiver esse coraçãozinho, a gente vai colocar o quê? Lê aqui que está falando. Letra A. Onde tiver o rostinho, coloca o E. Onde tiver a gotinha, onde tiver essa estrela aqui, é chamada de estrela de Davi, coloca a letra O. E assim sucessivamente, pessoal. Eu vou ter que diminuir mais um pouquinho. Eu vou pintar nessa aqui. Ó, teve alguns alunos que já me mandaram, né? Muitos já me mandaram. Alguns pintaram a tarefa, ficou lindo, tá? Faça isso mesmo. Pinta a tarefa para ficar bonito. Certo? E aí, pessoal, deixa eu pegar o lápis aqui para a gente responder. Então, aqui, ó. A. E aqui? M. Aqui? E. Novamente. A. D. E novamente. U. S. U. S. Já formou. Ame a Deus. Novamente. S. S. O. D. D. R. E. T. E. O. D novamente. E. S. Ame a Deus sobre todas A. S. C. O. I.
S, S, A, A, S. S. Ame a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento, né? Não, já conferi, eu fiz igualzinho. E, Eu fiz igual. A, A, O, P, P, R, calma, P, O, R, O, O, Esperando o professor. X, I, I, M, M, é P, professor. O. ó. E ao próximo, vamos colocar o acento aqui. A palavra próximo tem acento. Continuando, pessoal. C, C, O, O, M, M, O, O, A, A, S, S, I, I, M, M, E, E, S, S, M, M, O. ó. E ao próximo como a si mesmo. Certo? E a segunda tarefinha é para a gente ajudar, né? Ajudar aqui, A dando Deus o caminho correto que o samaritano deve percorrer todas as coisas até a casa, não ajudando o e ao necessitado. próximo como a professor. Oi. Professora Denor. E essa parábola aqui, e nela, né, fala assim, que Peraí, gente. Não. Calma aí, gente. A Bruna estava falando. Vamos ouvir a Bruna, depois vocês falam. Calma. Fala, Bruna. a parábola diz que ele levou até uma hospedaria. Aqui fala para a gente levar ele para casa dele. Verdade. É para hospedaria. A palavrinha aqui tá errada, né? Verdade. Aí, pessoal, nós temos que pintar. Se você olhar com atenção, esse caminho A aqui, ó, ele vem e volta para o caminho B. Não, caminho C. Então, só tem uma A, B. José, eu vou te pedir um favor para você não riscar a tela, certo? Eu já te pedi inúmeras vezes. E vou pedir mais uma vez, José. Não fica riscando a tela, não. Então, o caminho, pessoal, Tá vendo? Você entra aqui, dá para riscar na tela. é esse aqui, ó, né? Muitos de vocês já pintaram o caminho. Qual que é o caminho que chega na estalagem? B. Na hora, o que é estalagem? B. Estalagem seria como um hotel dos dias de hoje. Certo? Certo. É o caminho B que leva o samaritano até a estalagem. Deixa eu só pegar aqui a próxima tarefa, pessoal, para a gente ir continuando. Professor, Oi. pode mandar de novo a tarefa? A foto? Você pode mandar de novo? Não tem necessidade de mandar novamente, não. Quem já fez, pessoal, não precisa enviar novamente, não. Eu só estou dando um tempinho aqui, porque eu estou vendo que tem alguns alunos que ainda estão fazendo. Tá? Mas a maioria de vocês já fez
essa atividade. Tiago, a tarefa é de história? Sim, de história. Ainda Tá. no envelope da semana passada, pessoal. Já peguei ela, já. Já pegou? Ótimo. Já. Pra pegar Daqui um minutinho eu mostro a tarefa para vocês. A tarefinha que é para pegar, ela fala sobre os gregos, tá? O título do texto aí é Os Gregos. Uma folha. Vou botar meu nome aqui. Vou mostrar a imagem. É porque tem alguns copiando, espera-te. Eu estou olhando aqui, mas acho que já todo mundo já terminou, né? Não, ainda não. Tem gente que ainda está fazendo. Pronto, todo mundo terminou. Isso aí. Deixa eu posso encerrar essa imagem aqui? Pode. Beleza. Vamos lá. Dando aqui a outra tarefinha, pessoal. História, né? Como nós já fizemos. Vocês já estão vendo aí na tela, né? Não esqueçam de colocar o nome de vocês na tarefa, né? E a data de hoje. Hoje é 12/3/2021. A nossa tarefa de hoje, aqui de história, ela fala sobre os gregos. É dos envelopes novos. Não, do antigo, do envelope antigo. Ela fala sobre os gregos. Eu quero dizer a vocês, pessoal, que os gregos, eles trouxeram uma grande contribuição para o mundo atual, tá? Para a sociedade que nós temos, para esse modelo de sociedade que nós temos, que, claro, tem muitas falhas ainda, né? Se eu dissesse que não há falhas, eu estaria sendo até certo ponto hipócrita, né? Mas os gregos trouxeram grandes contribuições. Por exemplo, um dos maiores conquistadores gregos foi Alexandre o Grande. O Alexandre, ele, quando conquistava, quando ele expandia o território grego, ao invés de surrupiar, de roubar, de tirar do povo conquistado, ele contribuía. Ele criava bibliotecas, tá? Ele fazia instrução intelectual. Por quê? Porque os gregos valorizavam duas coisas. E uma delas ainda é valorizada demais e a outra é praticamente abandonada. Eles valorizavam o corpo. Tá? Hoje a gente tem até uma expressão, culto ao corpo. Vocês sabem que muitas pessoas, elas valorizam demais o corpo robusto. Vou até pegar uma imagem de uma estátua aqui, chamada O Pensador. Para vocês verem. Isso tem... Deixa eu colocar ela na tela de vocês aqui, para vocês verem. Certo? Então, tem muitas estátuas. Falei? Quando você olha para essa estátua, você vê, claro, um homem pensando, mas se você olhar no corpo dele,
que você está percebendo? Ele tá nu. Sim, mas o que você está percebendo além disso? Não está mostrando nada demais, né? Graças a Deus, né? E eu vou explicar para vocês por que ele está nu. Mas o que vocês veem aqui na estátua? Pensando. Além disso, Sentado pensando. hã? Ele tá magro. Mas ele está magro fracote? Ou ele está magro Não. fortão? Magro, Olha nessa forte, imagem não. aqui. Vou até Magro, aumentar forte. ela. Olha aqui. Ele tá magro e forte. Forte, né? Isso. Botando ali. Então, para nossa tarefa, os gregos, pessoal, eles valorizavam, vocês viram na imagem, inclusive quando você olha no braço da estátua, assim, dá para você perceber os músculos, tá? Uma estátua dessas foi feita por um escultor chamado Michelangelo, e nessa, inclusive eu deveria ter procurado ela, né? Nessa imagem, feita pelo Michelangelo, você tem um homem extremamente musculoso. Extremamente musculoso. Tá? Esse homem extremamente musculoso, ele está, né, está nu. Por quê? Justamente para que as pessoas observassem os detalhes no corpo do pensador. Quanto ele era forte, porque às vezes se colocasse uma roupa, não daria para ver. Tá? Por quê? Porque os gregos, eles supervalorizavam o corpo. Supervalorizavam. Vocês já assistiram o filme 300? Alguém já assistiu? Um filme de guerra. Só o Luiz falou que assistiu. Os homens no filme 300, eles são homens magrelos ou fortões? Portões. Fortões. Por quê? Esparta era uma das cidades do Império Grego. Tá? As Espartano. maiores... Isso, os espartanos. Inclusive, naquela época, tem uma frase muito forte no filme. Naquela época, gente, as únicas mulheres que poderiam falar em público eram as mulheres de Esparta. Lá no filme, eles contam por que as mulheres de Esparta podiam falar. Em outras partes do mundo, as mulheres não falavam, gente. Realmente consegui, cara. Tá? Inclusive, mulheres passaram a ter direitos, inclusive direito até a mesmo em votar, praticamente, nós podemos dizer recentemente. Se eu olhar a história do mundo todinho, eu vou ver que os direitos femininos existem há pouco tempo. Direito de trabalhar, direito de falar em público. Escuta só, gente. Os romanos, por exemplo, quando nascia uma menina, era muito comum eles pegarem a criança e deixar na beira da estrada para alguém que estivesse passando levar. Se eles não deixavam na beira da estrada, eles colocavam no alto da torre. As águias pegar aquela criança e dar de comida para os filhotes. Então, nós vamos perceber aqui, pessoal, que entre os gregos, né, e em especial em Esparta, as mulheres já tinham alguns direitos. Mas as espartanas só tinham direito a falar em público por um motivo. Porque, segundo eles, elas eram as únicas mulheres que davam à luz, ou seja, que eram mães dos verdadeiros guerreiros. Dentro da história, os espartanos, eles eram temidos por todos. Por quê? Porque eles... vocês sabem qual que era o único medo de um espartano? Não. Quando ele fosse enterrado, não tivesse uma lápide falando o nome dele. Porque em Esparta, quando um homem morria de idade, eles enterravam, não colocavam o nome.
isso indicaria que ele tinha sido um covarde na guerra. Tá? A ignorância também era o extremo. Era mais ou menos assim lá no filme, né? Mas aí, pessoal, o Império Grego ele não foi apenas envolvendo Esparta, mas várias cidades-estado. As mais importantes eram Esparta e Atenas, né? Atenas era a capital do Império Grego, era onde estavam os políticos, onde estavam os eruditos, era onde estavam os filósofos, os pensadores, as pessoas que debatiam ideias para melhorar a sociedade, os escritores, os poetas, tudo lá em Atenas, né? Atenas era uma cidade, né, de uma cultura politeísta, como era muito comum no mundo antigo, mas era uma cidade em que a forma de olhar para o mundo era diferente. A ideia deles era, primeiro, o corpo, sempre, igual vocês viram na estátua do pensador, tá? Mas tinha uma outra coisa que eles super valorizavam, era o conhecimento. Como eu disse para vocês, Alexandre, quando ele chegava, estava uma cidade, entre as primeiras coisas que ele fazia, ele construiu uma biblioteca, colocava livros ali para as pessoas lerem, as crianças elas eram ensinadas. Aconteceu o seguinte, como a expansão do Império Grego foi muito grande, o que aconteceu foi que, na época, o grego ele era falado por quase todo mundo conhecido. Tá? Assim como o latim, ele posteriormente se tornou quase que uma língua mãe no mundo inteiro. Por quê? Porque os romanos também tiveram uma grande expansão territorial. Mas vamos lá. Quando estiver pertinho de encerrar aqui, pessoal, eu vou postar um outro link para a gente já continuar. Okay? Então, vamos lá. Os gregos, né? Eles viveram ao longo do mar Mediterrâneo, localizado no continente europeu. Tá? Formou-se a civilização grega, com povos de origem indo-europeia que migraram para a atual localização da Grécia. A civilização grega foi uma das mais importantes da antiguidade, mantendo-se por muito tempo e passou por períodos diferentes, cada um relativo a uma série de fatos importantes. Assim como a dos maias, a civilização grega era formada por cidades-estado, independentes umas das outras. Ou seja, cada uma decidia sobre tudo que se relacionava à sua vida, à sua respectiva população. As principais eram Esparta e Atenas. A maioria das cidades-estado gregas foi governada por monarquias, ou seja, eles tinham reis. Cada cidade tinha um rei, né? E, posteriormente, representantes do povo, visto que a Grécia é o berço da democracia. E eu faço uma pergunta para vocês. A Grécia é o berço da democracia. Vocês sabem o que significa democracia? De fazer as regras, sei lá. Democracia é o regime em que nós vivemos. O povo escolhe os seus governantes. É o regime político em que todos os cidadãos elegem e participam igualmente. Isso. A democracia é o regime em que o povo escolhe os seus governantes. Nesse caso, pessoal, a monarquia é diferente. O direito a governar se dá por linhagem sanguínea. Se eu sou o rei, o meu filho vai ser o rei, o meu neto vai ser o rei, o bisneto vai ser o rei, o tataraneto vai ser o rei, e assim sucessivamente. Tá? É por linhagem sanguínea. Agora, na democracia, não. O povo é que tem
a liberdade de escolher e de determinar os seus governantes. Observem que... Eleição. Sim. Observem que hoje nós fazemos eleição até mesmo para diretor de escola. Tá? Igual lá no colégio, esse ano, vai até onde se sabe ter eleição. O ano passado, as escolas municipais teve eleição. Então, isso é democracia, as pessoas terem direito, né? Agora, a gente sabe que a democracia no Brasil, ela é um pouco deficiente, tá? Por quê? Porque você escolhe por discurso, porém a pessoa não é obrigada, por lei, a cumprir o discurso que ela prometeu. E a gente vê tantos problemas acontecendo, né? Pessoal, eu coloquei essa imagem aí, é uma imagem muito bonita, tá? Ela é a imagem da Acrópole em grego, que significa lugar mais alto da cidade. Então, aqui, ó, temos uma imagem do lugar mais alto da cidade de Atenas, tá? A Acrópole de Atenas pode ser vista atualmente, pois abriga construções muito importantes, que são patrimônio da humanidade. Com essas construções que vocês estão vendo aí na imagem, elas são já milenares, né? Elas remontam aí mais de 2000 anos atrás. O berço da democracia se deu na Grécia, tá? Os gregos, assim como outros povos que estudamos, viviam do plantio de alimentos, como trigo e oliveiras. Oliveira, pessoal, é a planta que tem como fruto a azeitona. Certo? Oi? Isso. Eles viviam também do pastoreio, além da produção de artesanato, navegação, do comércio no Mediterrâneo. Olhem que os gregos eles já tinham uma forma de ver a sociedade bem mais ampla do que os povos que antecederam a eles, né? Por quê? Porque eles já viam o comércio com outras regiões como um mecanismo muito importante, a navegação, né? E o restante como as outras civilizações. Eles viam do trigo, né? E das oliveiras, trigo para fazer o pão, né? Que era fonte nutritiva na época, né? As oliveiras delas fazia-se azeite e também utilizava a fruta na alimentação, né? E o pastoreio, como era muito comum em todas as civilizações antigas, né? E era a criação do gado. Aqui vocês já vão ver produção de artesanato também, que já é uma novidade. Isso no mundo antigo, certo? Então, vocês podem perceber que os gregos trazem essa importância tão grande. Nós vamos encerrar agora e daqui a pouquinho a gente retorna, tá bom? Não vai ter intervalo, ok? Apóstolo Tá. sozinho. Não vai ter intervalo. Não, aí depois eu dou um intervalozinho para entrar a tia Débora.